Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. E eu quero agradecer aos nossos diletos amigos pela sua audiência. Vocês sabem que vocês são o motivo do nosso programa estar no ar. E eu gosto muito de compartilhar do que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu quero falar um pouco sobre as questões do tempo em que nós estamos vivendo. E para isso, eu quero usar os modelos que os Salmos, o livro dos Salmos nos traz. A impressão que eu tenho é que os salmistas, quando escreveram a maioria dos salmos, eles estavam vivenciando o tempo em que nós vivemos. Mas também é importante saber que o livro dos Salmos, quando confrontado com as situações, é o livro mais confortante que nós temos. Porque nele ele nos traz muitas informações das dificuldades vivenciadas pelas pessoas, ou seja, a experiência dos salmistas, para que assim nós olhássemos para elas e olharmos para nós também e sabemos que o mesmo Deus que acompanhou aquele povo daquela época é o mesmo Deus que nós propagamos nos dias atuais. Conforme eu estava falando sobre a questão dos salmistas vivendo ou vivenciando as suas dificuldades, confrontando com os dias de hoje, parece que apanhou de um lado e colocou do outro. E eu quero hoje pensar um pouco com você sobre um salmo, mas vamos pensar naquilo que nós estamos vivenciando em primeiro lugar. Violência. Às vezes nós temos visto coisas que nós arrepiamos quando nós ouvimos as notícias. E eu falo muito sobre essa questão, porque o dia a dia nosso está cheio de detalhes de um lado e de outro. E esses detalhes não são coisas boas. Falamos exatamente da maldade que reina no coração do homem. São sequestros, maledicências, são coisas insignificantes que tornam tão grandiosas, ao ponto de uma pessoa partir para a agressão e muitas vezes até tirar a vida alheia. O que falar também dos nossos jovens, os nossos adolescentes e até pré-adolescentes. A situação em que eles vivem hoje, uma situação totalmente de rebeldia, uma situação muitas vezes de depressão, uma situação em que elas mesmas se comportam como se estivesse carregando uma carga imensa nas costas. E na maioria das vezes, por situações vivenciadas em casa. Sabe, meu dileto amigo, quando nós falamos desse assunto, quando eu começo a descortinar aquilo que nós vivemos hoje, em dificuldades, eu não estou querendo que você fique numa situação constrangedora diante das situações. O que eu quero dizer para você é que o Deus do passado é o Deus que hoje age na vida de todo aquele que busca o nome do Senhor. O salmista Davi é um dos salmistas preferidos, porque ele foi, segundo a história, o maior salmista. Pois dos 150 salmos escritos, a ele foram atribuídos pelo menos 73 salmos. E na maioria deles, nós olhamos e vemos um salmo de triunfo.
nós vemos palavras de agradecimento e muitas vezes palavras de pedido de socorro. Mas eu gosto de pensar, quando o salmista vem dizendo no capítulo 43, ou no número 46, quando ele vem dizendo assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É bem verdade que nós temos salmos que falam outras coisas. Por exemplo, o salmo de número 116 é um dos salmos que traz uma aflição muito grande no salmista. Mas depois, quando ele começa a escrever, ele já antecipa a sua visão com aquilo que Deus fez na sua vida. E por isso, ele começa falando sobre o amor dele por Deus. Porque ele começa o salmo dizendo assim, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha súplica. Quando nós chegamos no meio do salmo, ele, depois já de ter saído das intempéries, ou Deus ter tirado ele das intempéries da vida, ele procura um meio, procura em si mesmo algo para dar ao Senhor pelos benefícios que ele reconhecidamente havia recebido do Senhor. Então ele toma uma decisão de não afastar mais de Deus, de estar sempre na presença de Deus. Ele disse, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor enquanto viver. Mas o salmo que eu quero compartilhar por alguns minutinhos com você, que eu quero que você o tome para você, até pelo fato de que só você conhece o seu problema, só você conhece a sua dor, só você sabe o que você está passando. Mas eu posso te afirmar que Deus, apesar das coisas serem íntimas suas, Deus não está alheio ao seu sofrimento, à sua dificuldade, o seu viver apertado ou em aperto, a sua aflição. O salmo de número 3 é um dos salmos preferidos meus. Porque esse salmo número 3, ele é um salmo que está mostrando ou está trazendo à luz dos nossos olhos uma batalha intensa que o salmista estava vivenciando. O salmista Davi aqui, ele está mostrando a pior batalha da vida dele. E nesse salmo, ele não está mostrando apenas que é a maior batalha da vida dele, mas ele está aqui revelando também o caráter do seu inimigo, as características deles, mas não só as características. Ele está também mostrando que o seu inimigo não era o povo do Egito, não eram os filisteus, não eram os babilônios. Davi estava numa guerra travada contra o seu próprio filho chamado Absalão. Absalão era o filho, segundo a história, da sua preferência. E a Bíblia diz que foi um filho que foi criado sem correção. A Bíblia diz que o seu pai Davi nunca disse para ele nem sim e nem não. E isso significa
que ele estava guerreando com seu próprio filho, mas em decorrência do seu próprio descaso com a educação familiar. Mas sabe, nesse salmo eu entendo também que você e eu, todos nós, às vezes, em decorrência de uma situação em que nós não pensamos muito em fazer, ou o que fazer, nós nos encontramos muitas vezes em aperto, e eu diria assim abertamente, por nossa própria culpa. Mas ainda assim, o Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para o tamanho do problema que nos envolve, ou que nós nos envolvemos nele, o Senhor, ainda assim, quando nós reconhecemos e clamamos pelo socorro do Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Por isso, nesse programa, eu gostaria de compartilhar com você desse salmo. Eu vou fazer uma leitura e eu quero que você reflita sobre ele, e que você tome a atitude que o salmista tomou. E então você verá que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo opera, é o Deus que para ele não há nenhum tipo de barreira. Não há nada que ele não possa fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que atua onde o homem algum pode ir. A expressão que nós muitas vezes usamos quando nós estamos numa batalha ferrenha na vida, e às vezes nós paramos um pouco e descansamos, ou colocamos a mão na cabeça ou em algum lugar e falamos assim: agora só Deus. Esquecemos que Deus queria estar presente em todo o tempo. É como se Ele estivesse com os braços cruzados em algum lugar e vendo você batalhar, querendo vencer por si mesmo. E às vezes eu penso que o Senhor nosso Deus diz assim: como eu gostaria de ajudá-lo, mas Ele não pediu a minha ajuda. O salmista foi diferente. E eu quero que você preste bem atenção na leitura desse salmo, e você verá o que Davi fez ou falou com Deus, e como Deus respondeu para ele. Disse assim a palavra do Senhor: Senhor, o salmista assim está citando, como se tem multiplicado os meus adversários. Você já parou um pouco para pensar nas lutas, nas sequentes lutas na sua vida? Continua dizendo: são muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2 diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Você já ouviu essa expressão? Nem Deus pode ajudá-lo. Quantas vezes, conversando com pessoas que estão passando por dificuldades, e elas às vezes indagam: será que Deus pode me ajudar? O reconhecimento do salmista é muito importante. O seu reconhecimento na pessoa de Deus é muito importante. Diz assim o versículo 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Esse reconhecimento, esse desejo de receber essa ajuda, esse desejo de que o Senhor ombrasse essa carga junto com ele, moveu o coração de Deus.
Então o salmista continua dizendo: com minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu quero que você preste bem atenção no 5º versículo que nós vamos ler. A atitude do salmista, quando ele vem dizendo assim: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Sabe o que significa isso, meu dileto amigo? Significa que quando nós reconhecemos o poderio de Deus, e quando nós chamamos ou clamamos a Ele para nos ajudar, o Senhor quer que nós clamemos e descansemos nele. O Senhor quer que você clame e que você descanse nele. O Senhor quer ouvir a sua voz, dizendo: Senhor, salva-me, ajuda-me. E só Ele pode. Só Ele tem a capacidade de ir, conforme eu já disse, no lugar onde homem algum pode ir. Só o Senhor tem a palavra confortadora, a palavra de bênção, uma palavra com autoridade, uma palavra que vai fazer com que o seu coração se acalme. E eu gosto muito de pensar, quando no Evangelho de João nós lemos, e eu quero crer que você vai entender o que eu estou falando depois desse salmo, que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas ele conclui também dizendo: mas aquele que não é de Deus não ouve a palavra de Deus. E nesse programa eu quero deixar esse desafio com você. Clame ao Senhor, mas também esteja com o seu ouvido ou seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê ilumine os seus caminhos, tanto seus caminhos quanto de toda a sua família. Esse é o nosso desejo. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Amém.